Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 16, que diz o seguinte: Aleluia, Jesus. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Porque todos sabiam que seu pai era grego, e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. A visão em Troade, a pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonísia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas à beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e os levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito
receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, ouvindo-lhes, dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Irmãos, Paulo e Silas, exatamente pelo poder do Espírito Santo, que nos é dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles chegando naquela cidade, ali fazendo a obra de Deus, Deus operava por suas mãos milagres, prodígios, curas divinas, sinais e maravilhas, E Paulo e Silas andando por aquelas cidades, pregando o evangelho do Senhor, Uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, Um espírito maligno, o seguia junto com a multidão, gritando atrás deles por vários dias seguidos. Estes homens que nos pregam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez ela durante muitos dias.
E Paulo ficou perturbado com a repetição dela, repetindo todos os dias as mesmas palavras, né? E já disse, quando nós chegamos numa cidade que ninguém nos conhece e alguém que nos conhece nos conduz à sua casa ou a um determinado local, ao nos apresentar, a pessoa fala aquilo que somos, né? Então bastava ela fazer isso por uma única vez, né? Se coubesse a ela fazer isso, mas não. Primeiro que não coubia a ela apresentá-los a ninguém, né? E segundo porque ela repetia isso por vários dias seguidos, andando atrás deles no meio da multidão, né? E Paulo percebeu desde o começo que era um espírito maligno de perturbação que tinha na vida daquela moça, né? Mas até que Paulo se sentiu ofendido com aquilo, né? Ele não tinha feito nada contra ela, né? Nem contra ele. E Paulo perturbou-se de repente, né? Tomado pelo Espírito de Deus, virou e repreendeu aquele demônio na vida dela, né? Espírito maligno, sai dela, eu te mando em nome de Jesus Cristo, né? E o demônio obedeceu e saiu na mesma hora. E acabou-se. Ali foi-se o encanto da jovem que tinha o espírito maligno de adivinhação, né? E o seu senhor, ou seja, a elite daquela cidade, os figurões, os grandões, né? Que fazem todo tipo de jogos e ganham fortunas nas apostas, né? Viu que o lucro deles estava ameaçado porque tinha acabado. A partir daquele dia, o dinheirão que eles aplicavam podia dar lucro como podia dar prejuízo, perder tudo, né? Então, imediatamente, tomaram a decisão de acusá-los, de prendê-los e levá-los à presença dos magistrados para que fossem julgados e expulsos da cidade, ou talvez até condenados e mortos, né? E eles, assim fazendo, né, levou o conhecimento, eles foi preso, né, foi levado à praça para os magistrados, aos tribunais, julgados, né, não foi nem julgado, né, foram açoitados e lançados na prisão, né. E no dia seguinte e à noite, Paulo e Silas oravam e clamavam a Deus em oração e cantavam hinos, louvores a Deus, né. E o Senhor, como ele é com seus, né, mandou um grande terremoto que sacudiu, balançou os alicerces da prisão, né, e soltou as algemas de todos os presos, né. Não apenas de Paulo e Silas, né, mas de todos os presos. Abriu, jogou as portas das grades na prisão, no canto, né, abrindo toda a cadeia inteira de todas as celas e soltando as algemas de todos, né, que estavam Paulo e Silas no tronco, inclusive ainda no tronco, mais reforçado ainda a prisão, no segundo compartimento e amarrado no tronco, para que não pudesse escapar de hipótese alguma, né? E acontecendo tudo isso, esse tão grande milagre, né? O carcereiro acordou à noite com as luzes apagadas, porque apagam-se as luzes de todos os presídios, né? A luz interna, né? Fica apenas as externas acesas, mas as de dentro apaga tudo, né? Para que todos possam dormir e ficar quietos, calados, né? E daí o que aconteceu, né? Com esse tão grande terremoto, mandado pelo Senhor, as portas foram no canto, as grades foram tudo no canto, foram soltos do tronco, né? E o carcereiro, quando viu isso, estava dormindo, acordou, né? As portas todas abertas e ficou apavorado. Porque ele falou, agora foram todos os presos embora e a culpa é minha, porque eu estava aqui guardando e não guardei, né? Fugiram, portas abertas, eles escaparam todos, como se fosse o próprio carcereiro aberto as portas para que todos fossem embora, né? E daí o que aconteceu, né? Quando ele pegou a espada e quis se matar, porque ele sabia que seria muito grande as acusações contra ele, ele não suportaria a opressão dos poderosos em cima dele, né? E aí ele quis se matar, e Paulo raiou com ele, gritou com ele na mesma hora, não te faças tal coisa, porque aqui estamos todos nós, ninguém fugiu, ninguém foi embora, está todo mundo aqui, né? E Deus fez isso para mostrar a força e o poder de Deus, pela oração e o louvor daquele e daqueles e daquelas que são fiéis, varões fiéis temente a Deus, né? Que oram e clamam a Deus, Deus recebe, Deus escuta os louvores
e as orações, as petições daqueles que são tementes a Deus. Varões valorosos que vivem em santidade de corpo, alma e espírito. Deus responde, né? O nosso Deus é já, né? Com isto, com essa maravilha toda que aconteceu, o carcereiro ficou maravilhado. Botou eles para fora, né? E perguntou para eles: que é que eu faça para que eu também seja salvo da mesma forma que vocês são? Para que eu tenha um Deus como o vosso, que possa operar na minha vida tão grandes sinais, milagres e maravilhas como na vida de vocês, né? Somente quem tem um Deus forte e poderoso assim pode receber esses milagres todos, e eu também quero para mim. O que eu tenho que fazer? E Paulo e Silas respondeu para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 31. Esse versículo é famoso, está por todo lado, né? Em todos os artigos de presentes que as pessoas dão, né? Artigos de presente, esse versículo está lá, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, né? E foi Paulo e Silas que disse isso ao carcereiro, né? Naquele dia, nesse tão grande acontecimento, né? E a palavra afirma que na mesma hora o carcereiro pegou eles, levou ali numa sala especial e lavou todos os seus vergões, porque estavam cheios de vergões o corpo inteiro, porque tinha apanhado muito na praça de chicote, né? E o carcereiro, após lavar os vergões, pegou eles e levou à sua casa, ali aonde todos foram participantes da bênção do milagre e receberam juntos a salvação do Senhor pela fé do chefe da família do carcereiro, que levou na sua casa, e a sua casa era toda submissa e obediente a ele. Numa casa tem que haver ordem e decência, né? Então, e assim foi na casa desse carcereiro, e ele foi salvo, ele e toda a casa dele, pela fé, pela atuação dele, né? E após isto, Paulo e Silas seguiu o seu caminho de viagem, né? Seguindo, avançando avante, foram na casa de Lídia, para que Lídia visse que eles estavam liberados. Antes ainda de ser liberados, né? O carcereiro, após fazer tudo isso, tratar deles, cuidar deles, alimentou eles, levou de volta e colocou na prisão, aguardando o desfecho do dia seguinte das autoridades, dos seus superiores. Amanheceu o dia, veio a ordem dos superiores, dos magistrados, ordem judicial, para que soltassem aqueles homens. E Paulo recusou ser solto dessa forma. Falou: de maneira nenhuma, nós somos cidadãos romanos, nós não somos judeus, como pensavam que fosse. O castigo que nos deram é para os estrangeiros. Nós não somos estrangeiros, nós somos romanos como vocês, como eles, né? Não aceitaremos. Em praça pública nos chicotearam, à presença da multidão, sem que nós não poderíamos ter sido nem presos, muito menos surrados, chicoteados. E assim foi, né? Que venham eles mesmos aqui e nos tirem para fora na presença da multidão, né? À luz do sol, né? E assim eles foram, né? Foram e temeram. A palavra fala que eles temeram quando souberam, porque o carcereiro foi, né? Ali o oficial de justiça foi e levou aos magistrados a resposta, né? Levou a resposta dada por Paulo, né? Que fosse eles lá e soltasse, que eles não eram estrangeiros, que eles não eram judeus, eles eram romanos, como os magistrados, e todos tantos quantos os prenderam, os açoitaram, né? Eles não poderiam ter sido, e sem nenhum julgamento, né? Eles não foram julgados, foram presos, açoitados e lançados no cárcere, né? E com isso eles não poderiam ter sido, né? E quando o oficial de justiça, voltando, levou a resposta a eles que Paulo não aceitou ser solto, que era para eles ir lá para soltá-los, e explicou o motivo qual que era, eles temeram, né? Temeram e já montaram o plano de humilhação para chegar na presença do servo de Deus, né? Ali estavam dois dos maiores servos de Deus de todos os tempos, Paulo e Silas, né? Chegaram e clamaram por eles, imploraram por eles, se humilharam,
pedindo misericórdia, que eles fossem embora em paz, que sumissem da cidade, para que não tivesse problemas maiores, né? Porque o problema cresceria, não só para quem tinha feito, mas também para eles, porque seria uma luta travada na justiça e trazem graves consequências para todos os lados. O desgaste é grande, ainda que tivesse vitória, né? E implorar. Então, aí quando quem mandou prendê-lo, quem mandou açoitá-lo, quem lançou na prisão, se humilharam, eles, como homens de Deus, aceitaram e os perdoaram e saíram e seguiram avante. Só que chegando numa cidade, né, foi primeiro em casa de Lídia, encontrou com os irmãos, né, para que eles vissem, contou para eles o tão grande milagre que tinha acontecido, como é que tudo aconteceu, e que eles já estavam livres, estavam indo embora, estavam seguindo em frente, cuidar do evangelismo que eles faziam, né, da abertura de igrejas, levar a palavra de Deus. E Paulo portava ali vários exemplares, digamos assim, né, da circular que tinha vindo de Jerusalém, né, para todas as igrejas da região por onde eles passassem, levar ali a última circular, ali com as definições de tudo, de como a obra de Deus era para ser feita em cada igreja, né, para que houvesse ordem e decência, como diz o Senhor Jesus, né, para que haja ordem e decência. E assim foram. Eles iam passando de cidade em cidade, de igreja em igreja, vilarejo em vilarejo. Onde tivesse igreja, ali eles deixavam uma circular para que fossem lidas nas igrejas, junto ele lia com os irmãos e deixava ali um exemplar para que a obra de Deus crescesse, mas ordenadamente, com ordem e decência, segundo os padrões éticos e morais da santa palavra do Senhor. E assim a igreja crescia. E eles foram nessa cidade, foram nessa cidade, onde chegando naquela cidade, e saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram, né? Glória a Deus, Jesus. E aqui nós vamos passar nessa meditação das referências a partir do versículo 16, né? Exatamente que está escrito o seguinte, a partir do versículo 16, nas referências dessa palavra, né, onde está falando exatamente o seguinte, né? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E aconteceu que, indo após a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamavam, dizendo: estes homens são servos, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, né? O espírito de adivinhação. As expressões vocais demoníacas da jovem escrava eram consideradas a voz de um Deus. Por isso, os serviços dela como adivinha eram muitos procurados, dando grandes lucros aos seus donos através de Paulo. Cristo demonstrou aqui, mais uma vez, seu poder sobre o império do mal. Ver o estudo, poder de Satanás e os demônios, página 1466. Atos 16, 23. Havendo-lhes dados muitos açoites. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando-os, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não temas nenhum mal, que todos aqui estamos. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor.
Louvado seja Deus. E pedindo luz, saltou dentro e logo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram as palavras do Senhor e a todos que estavam em casa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Havendo-lhes dado muitos açoites. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Graças te dou, meu Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. A lei judaica sobre castigo por açoites prescrevia até 40 açoites para o culpado, dependendo do juiz. Aleluia, Pai. Dependendo do juiz. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 2 e 3. O costume judaico era usar o chicote com 3 a 5 tiras de couro, presas a um cabo curto. Aqui trata-se do costume romano, verso 21, que usava a vara. Os açoites eram aplicados ao corpo desnudo do preso, ou seja, nu. Tiravam as vestes, ficavam pelados ou peladas e descia-se o chicote. Vocês vejam aqui a palavra afirma, fala sobre, no costume judaico, 40 açoites. Chicote de couro, né? Chicote amarrado num cabo de pau, com várias tiras de couro, né? De 3 a meia dúzia, né? E a pessoa pelada, a pessoa nua, era chicoteada dessa forma. Dependia do juiz. Podia dar até 40 açoites, né? Aleluia, Pai. Glória a Deus, Jesus. Versos 22 e 23. Dependendo do juiz romano, este castigo podia o quê? Vamos ver aqui o que podia dependendo do juiz. Porque a lei permitia e o juiz decide dentro da lei, né? Podia ser terrivelmente cruel por não estar fixado em número de açoites por castigo. Na lei romana não tinha número estipulado. Podia bater à vontade, né? E eles colocavam sempre mais de um homem para fazer esse tipo de coisa. Colocava sempre 2, um de cada lado, e descia o sarrafo, como se diz, né? Muitas vezes morria em consequência dos açoites. Os açoites em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25, abrangem tanto o açoitamento judaico, verso 24, recebi dos judeus, como o romano, verso 25. Fui açoitado com varas, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Vemos a crueldade dos judeus contra Paulo neste tipo de castigo. Davam-lhe 39 açoites para que pudessem depois aplicar-lhe idêntico castigo, uma vez que a lei mosaica limitava a 40 o tal açoite. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 3. Vocês vejam a crueldade que eles faziam com Paulo e Silas aqui, né? Que eles não chegavam nos 40, porque chegassem em 40 estava encerrado. Dava só 39. Porque depois podia de novo repetir, dar mais 39. Então vocês vejam a quantidade para onde iam, né? E a palavra afirma aqui que muitas vezes, muitas pessoas morriam no açoitamento.
mas o servo do Senhor aguentava firme, porque o Espírito Santo de Deus o sustentavam e nos sustentam, né? Certamente foi nas sinagogas que Paulo mais sofreu o açoitamento dos judeus, pois ele costumava frequentá-las para pregar a Cristo. Os judeus não tinham autoridade para decretar pena de morte por estarem sob domínio romano, mas podiam castigar. Ou seja, não podia decretar a morte, mas podia castigar, né? E a palavra afirma que Paulo provavelmente foi castigado pelos judeus através dos açoites. Quem deu os açoites foram os judeus, mas quem prendeu foram os romanos. Porque os judeus podiam castigar com açoites, mas não tinham autoridade para prender. Aí dependia dos romanos, era a lei dos romanos, né? Glória a Deus, Jesus. Que mesmo no meio das piores circunstâncias, oravam e cantavam hinos. Paulo e Silas estavam sofrendo a humilhação, não encarceramento, tendo seus pés presos ao tronco e as costas laceradas por açoites. No meio deste sofrimento, no entanto, oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Confira em Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12. Aprendemos a experiência missionária deles. Primeiro, que a alegria do crente vem do interior, independente das circunstâncias externas. A perseguição não pode destruir nossa paz e nossa alegria. Tiago capítulo 5, versículo 2 e 4. Segundo, que os inimigos os inimigos de Cristo não poderão destruir a fé em Deus e o amor por Ele que o crente tem. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Terceiro, que mesmo no meio das piores circunstâncias, Deus dá graça suficiente àqueles que estão na sua vontade e que sofrem por amor ao seu nome. Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Quarto, que sobre aqueles que sofrem por amor ao nome de Cristo repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?